não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Antes do vídeo quero pedir a você para ser membro do canal, para ajudar a gente nessa grande luta, que é pela libertação do Brasil do comunismo, do socialismo. Então é isso aí, se inscreva, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Quem puder ajudar financeiramente, os links estão aí na descrição do vídeo. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, também estão todos aí na descrição. Na comunidade a gente sempre coloca alguns trechos de livros, para quem se interessar, os links dos livros estão lá na comunidade. E todos os livros do professor Olavo de Carvalho praticamente estão lá nos links. Então é isso aí. Vamos fortalecer. Muito obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. De tanto você medir as coisas e você encontrar medidas regulares, você pode começar a acreditar que a medida existe objetivamente. Né? Quando o que existe não é a medida, é a coisa medida. Né? Por exemplo, o tamanho de uma coisa, ou de um ente, ou o peso dele, ele tem um peso em si mesmo. Ele tem, quer dizer, ele tem uma propriedade, vamos dizer, de pressionar o solo, tá certo? Graças ao seu volume, e ele tem um volume que é em si mesmo, mas isso não é uma medida, isso é uma propriedade objetiva que nós depois medimos. Né? Então a confusão entre as propriedades objetivas e a medida se impregnou de tal modo que as pessoas começaram a pensar, assim, vamos dizer, na esteira de Descartes, como se o mundo objetivo fosse constituído apenas das medidas, ou seja, das suas propriedades matemáticas. Não é isso? E se fosse assim, eu não vejo por que precisaria do ser humano para medi-las. Quer dizer, se a objetividade se constitui de medidas, então por que precisa de interferência humana para medi-las? O que existem são relações objetivas, entre as quais algumas são mensuráveis, outras não são mensuráveis. Umas são mensuráveis com uma relativa exatidão, outras apenas na base, vamos dizer, da conjectura probabilística. E onde do conjunto de propriedades objetivas, só uma parte pode ser medida e, ademais, existem inúmeras maneiras de medir. De certas maneiras podem ser, inclusive, conflitantes entre si. Então, um momento que eu perdi aqui o meu equipamento didático, um isqueiro, tem aí? Ah, tá aqui. Sem isso não sai a aula. Então, sem isso e sem o café. Então, aí houve evidentemente uma inversão, porque tudo aquilo que é sentido e que é percebido no sujeito, evidentemente. Quer dizer, o sujeito da ação de perceber é ele que tem as sensações e as percepções, tá certo? E, então, tudo aquilo que é sentido materialmente passou a ser subjetivo. E aquilo que existe apenas matematicamente passou a ser um mundo objetivo. Embora esse mundo só exista mediante uma construção intelectual que o ser humano faz. Então, esse é um erro que se impregnou tão profundamente, e que é daí que surge a acepção atual da palavra percepção em inglês. Quer dizer, percepção é apenas o que você sentiu. E o que é o fato real? É aquilo que nós podemos medir. Ora, a medição ela é tão subjetiva quanto qualquer outro pensamento humano. E se essa medição for confirmada por 10 mil ou 100 mil pessoas, continua sendo ainda uma subjetividade coletiva. Não é isso? Pode ser uma ilusão coletiva. Quantas vezes não houve medidas inexatas? Por exemplo, o próprio cálculo do metro, quando fizeram, a ideia foi a circunferência da Terra. E daí dividiram por não sei quanto e deu lá uma unidade que eles chamaram de metro, no sentido de ser a medida matriz, por assim dizer. E mais tarde se descobriu que essa medida estava errada. Quer dizer que até hoje nós estamos medindo coisa com um metro errado, né? Nem por isso deixa de funcionar, porque o metro é convencional e todas essas unidades elas têm que ser convencionadas. Isto é, o que se entende como mundo real é um conjunto de construções matemáticas baseadas em convenções de mensuração.
né? E aquilo tudo que nos impacta sensivelmente, materialmente, passa a ser subjetivo. É claro que isso é loucura, né? O que Descartes estava procurando, quer dizer, uma distinção entre os dados objetivos e subjetivos, quer dizer, a pergunta que ele fez estava muito certa. Essa distinção ela é importante, quer dizer, num ato de percepção, o que depende do sujeito, da estrutura do sujeito, e o que é dado pelo próprio objeto. Né? Essa distinção é importante. Porém, ao tentar esclarecer como se dava essa distinção, ele conseguiu fazer uma confusão dos diabos que resulta naquilo que o Wolfgang Schmidt chama de bifurcação. Então, o problema não é a bifurcação, porque sujeito e objeto de fato não são a mesma coisa. Não é isso? Quer dizer, nesse momento eu estou tomando café, não é o café que está me tomando. Não é isso? Ou como diz o Jean Piaget, na hora que o coelho come alface, é a alface que vira coelho e o coelho não vira alface. É uma diferença substantiva. Então, distinguir o reino do sujeito do reino do objeto é muito importante. Porém, não pelo método cartesiano, que simplesmente inverte o problema. Mas o fato de definir as propriedades objetivas como a parte mensurável obteve sucesso por quê? Porque isso dava a uma comunidade de estudiosos, comunidade de cientistas, a ilusão de que somente a ciência conhece o mundo objetivo, né? E os seres humanos, em geral, os outros seres humanos, só têm as suas impressões subjetivas. Então a ciência se torna a rainha da objetividade, mas ela se torna mediante esse truque de tomar a mensuração como se fosse um dado objetivo e não uma atividade humana. Quer dizer, o número de erros e cretinices que saiu dali é absolutamente, imensurável. Não é isso? E nem por isso deixa de ser real. Então, também há um segundo agravante em que a objetividade do real passa, não só depende de uma construção subjetiva humana, mas esta construção subjetiva adquire a autoridade da verdade objetiva. Então isso quer dizer que aquele mundo de mensurações, que, note bem, pode ser um mundo muito complexo, mas ele nunca é um mundo completo. Porque não é possível você medir uma coisa em todos os seus aspectos, em todas as suas direções, em todas as suas propriedades. Se você juntar, o que observava Leibniz, se você juntar todas as medidas possíveis que você pode obter sobre um objeto, você ainda não tem um objeto. Falta algo, ou seja, ele tem de existir e ele tem de ser alguma coisa. Então, vamos dizer, a consistência ontológica do objeto não pode ser alcançada por nenhum conjunto de medidas, mesmo que seja um conjunto infinito de medidas. Quer dizer, você mede e continua medindo, observando e medindo, você nunca vai ter um objeto. Você vai ter apenas aspectos do objeto. E aspectos cuja unidade, pior, não está no seu objeto, mas está nas relações que você montou intelectualmente. Então, pelo simples fato de acontecer isso, você vê que já existe algo de perverso na autoridade pública da ciência, na base mesmo, independente de qualquer desonestidade ou sacanagem. Quer dizer, a ciência passa a desempenhar um papel que ela de fato não tem e exercer uma autoridade infinitamente superior, vamos dizer, ao seu campo de aplicação efetiva. Tá certo? Tanto que isso chega a tal ponto que, por exemplo, a mera possibilidade de uma descoberta científica futura já é alegada como autoridade atual. Por exemplo, quando você fala assim, aconteceu um milagre de Fátima, daí você diz, mas isso vai ter uma explicação científica. O fato de ele dizer isso já é alegado como se tivesse explicação científica, já essa explicação desse conta total do fato. Isso acontece o tempo todo em milhares de fatos. Por exemplo, a teoria da evolução foi aceita muito antes de que houvesse a menor possibilidade, não digo de obter a prova, mas de investigar a prova. Quando o próprio Darwin reconheceu, o registro fóssil que nós temos é insuficiente. Se é insuficiente, quer dizer, não temos as provas, nós temos apenas uma teoria. A teoria pode ser verdadeira, pode ser falsa. Eu acredito que ela jamais será provada nem impugnada completamente. Por quê? Porque o número de provas a favor
e contra é praticamente ilimitado, tá certo? Já dissolvendo a ideia mesma de prova e a ideia de medida, na verdade. Eu, assim, sempre que leio uma argumentação pró-evolucionista, eu acho que tem razão. E quando leio contra a evolução, eu também acho que tem razão. E isso, de fato, acontece. O que os caras dizem é verdade, e o que os outros dizem também é verdade. Por quê? Esta é uma teoria que abrange a totalidade da vida biológica. É uma teoria de tudo. Não é isso? E não é só da vida biológica, também abrange, vamos dizer, o ambiente mineral, o ambiente terrestre, os planetas, etc, etc. Então é uma teoria de tudo. E se é uma teoria de tudo, ela jamais poderá ser provada por meios experimentais, porque a experimentação científica se define pela sua limitação, que é o que permite que ela seja controlável, ou seja, tem que delimitar um campo muito estrito para que aquilo possa ser medido e controlado. Se começa a ampliar o campo, a possibilidade da medição e da comparação vai para as cucuias e não é mais uma teoria científica, é uma especulação imaginativa, às vezes sequer sem um suporte filosófico suficiente. Como me parece ser o caso da teoria da evolução, né, e me parece ser o caso do design inteligente, porque vamos dizer, hoje em dia são essas duas. O simples fato de que esta discussão tenha se polarizado em torno dessas duas hipóteses já mostra uma certa irracionalidade. Em primeiro lugar, porque quem inventou o design inteligente foi o próprio Darwin. O design inteligente está embutido na teoria da evolução, como você vê claramente nos parágrafos finais da Origem das Espécies. Então não se trata de duas teorias opostas, trata-se, no fim das contas, vamos dizer, da mesma teoria. Em segundo lugar, eu acho tão impossível você provar a evolução quanto impossível você provar o design inteligente. Por quê? No universo que é quantitativamente ilimitado, você sempre vai encontrar indícios de uma coisa e indícios da outra. E você só poderia chegar a uma conclusão na hora que você tivesse o controle da totalidade dos indícios, e daí você pode dizer, é isto que predomina ou é aquilo que predomina. Por exemplo, indícios de uma ordem no universo. Existem inumeráveis indícios. Existem indícios do caos? Também existem indícios do caos. Se nós tivéssemos o conhecimento da totalidade do universo em todos os seus aspectos, mensuráveis e imensuráveis, aí poderíamos dizer predomina a ordem ou predomina a desordem. Em segundo lugar, teologicamente não faz sentido você dizer que o universo é uma ordem total, porque o próprio Deus diz que ele vai varrer este universo, tá certo? E criar um outro. Diz, tudo será, o céu vai ser, como é que se diz, descerrado. Por que Deus faria isso se esse universo fosse uma ordem perfeita? Ou seja, Deus está dizendo na Bíblia que a ordem desse universo não é perfeita, portanto ela contém inevitavelmente um elemento de caos e desordem, a ser substituído por um outro mundo, tá certo, de ordem e paz eterna. É isso que está escrito na Bíblia, não fui eu que inventei. Portanto, se você, por ser um cristão, você quer defender de qualquer modo o design inteligente, eu digo que você está perdendo o seu tempo. O design deste mundo não é perfeito. Então, se fosse perfeito, não haveria o fenômeno do pecado original. O pecado original corrompe a espécie humana? Não, ele corrompe o universo inteiro de algum modo. Por quê? Porque o homem, segundo a concepção cristã tradicional, o homem é um microcosmo, o homem é um resumo do universo. Então aquilo que acontece no homem, tá certo, perturba, de certo modo, todo o ambiente em torno. Tá certo? Então, Deus não disse assim, eu vou acabar com a humanidade e fazer outra. Ele não disse isso, ele vai acabar com o universo e fazer outro. Acabar com o mundo e fazer outro. Tá certo? Então, o próprio Deus está dizendo, este universo que vocês estão vendo não é a minha obra perfeita das origens. É um universo degradado, um universo decaído, tá certo? A ser substituído por uma nova ordem perfeita após o fim dos tempos. Então, do ponto de vista científico, não dá para você chegar à prova de que existe ordem ou desordem. E do ponto de vista religioso também não. Tá certo? E, no entanto, você vê as pessoas se digladiando, um dizendo que é darwinista e o outro dizendo que é a favor do design inteligente, quando o próprio Darwin foi o inventor praticamente do design inteligente. Então, agora, em toda a teologia católica, você não vai encontrar um sujeito que diga que este universo é perfeito. Ninguém diz isso.
né? Isso seria contraditório com o que o próprio Deus disse. Ele diz que o universo originário, o universo da criação, Deus repete várias vezes, ele viu que era bom, né? Ele não quis dizer perfeito, né? Mesmo o universo originário. Depois, quando houve a queda e a degradação da espécie humana, com a consequente degradação do ambiente cósmico em torno, aí é que ficou imperfeito mesmo. Então, ele é totalmente imperfeito? Não, não pode ser. A imperfeição total é inconcebível. A imperfeição total seria o caos total. O caos total não é apreensível. Isto quer dizer que necessariamente, ao estudar, buscar uma ordem no universo, nós encontraremos indícios de ordem e indícios de desordem, sempre. Né? E somente a somatória final permitiria tirar uma conclusão. E isso nós não teremos jamais, porque isso implicaria, vamos dizer, a onisciência. Portanto, o grau de perfeição ou imperfeição deste universo só é concebível desde o ponto de vista divino. Então é melhor você perguntar para ele do que você ficar no laboratório tentando encontrar, como que diz, é aquele negócio do Schrödinger, né? Quer dizer, você é um cego no escuro procurando um gato preto que não está lá. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.